Talvez você esteja estranhando um pouco, apóstolo, que negócio é este, levantar as mãos, profetizar? Me lembro, queridos, quando há um tempo atrás existia aqui no fundo, há 2 casas para cá, um centro de Umbanda. E esse centro de Umbanda, nas madrugadas, eles faziam, eles rodeavam a igreja, tentando fechar a igreja. E eu me lembro num domingo à noite, quando nós fizemos um ato profético. Eu falei para a igreja: levante suas mãos, nós vamos profetizar e nós vamos fechar esse centro. Aquilo foi um domingo à noite. Eu disse: na quarta, ainda nessa semana, eu vou entrar naquele lugar e eu vou orar naquele lugar. Quantos lembram disso? Quantos aqui estavam nesse dia? E quando foi, a igreja orou, nós oramos. E quando foi na quarta-feira, aquele centro estava fechado. O novo dono daquele local ligou para mim e falou: pastor, eu comprei o terreno onde era o centro. O senhor poderia vir aqui orar e ungir este lugar? Tudo isso porque a igreja profetizou. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é profetizar, levantar a nossa voz profética. Você é profeta de Deus. Vou falar de novo, você é profeta de Deus. Ao invés de você ficar falando derrotas, ao invés de você ficar falando coisas que não tem nada a ver, meu irmão, profetiza vida, profetiza milagres, profetiza o que Deus vai fazer. Eu vejo o que Deus vai fazer neste lugar, vai ser algo sobrenatural. Nós vamos tomar essa cidade, um grande avivamento está vindo sobre este lugar e sobre essa cidade. E nós viveremos um tempo novo de Deus, viveremos uma colheita sobrenatural. E vamos desfrutar das maravilhas do nosso Deus. Amém? Eu quero ministrar. Primeiro eu quero dar parabéns para as mães. Mães, parabéns. Que Deus abençoe sua vida. Mulheres de Deus, mães abençoadas. Hoje pela manhã tivemos um culto muito gostoso. E que bom estar com você aqui nesta noite. Eu sei que tanto de manhã como agora à noite, algumas famílias não estão, até devido a viajando por causa do Dia das Mães. Nós entendemos isso perfeitamente, mas glória a Deus porque você está aqui, amém? Eu quero ministrar sobre o tema lidando com o invisível. Diga comigo, lidando com o invisível. Queridos, nós precisamos aprender a lidar com o invisível. Nós precisamos abrir a nossa visão para entender o que está por detrás de algumas situações. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A nossa maior batalha, ela é travada no reino do Espírito. E o reino do Espírito é o reino invisível, onde nós precisamos compreender os níveis de batalhas que são travadas lá e se manifestam aqui. Às vezes, queridos, nós lidamos apenas com sintomas, mas não lidamos com a causa. E muitos crentes estão cansados, porque o tempo todo eles lidam com sintomas, e parece que nunca chega na causa. Então nós precisamos aprender a lidar com o invisível, e lidar com aquilo que nós não vemos, porém muitas vezes tem tentado destruir as nossas vidas. A medicina psicossomática, ela mostra que muitas doenças manifestas no corpo, elas têm origem emocional. A origem de algumas doenças, elas não são fisiológicas. E aqui nós temos uma médica que depois vai poder atestar isso. Que trata algumas questões de estômago, algumas questões aí que a pessoa acha que o meu problema é uma gastrite, é um problema de estômago ou outras áreas fisiológicas. Mas se você não lidar com as questões emocionais, psíquicas, essa pessoa, ela tem a tendência de ficar adoecendo sempre. Mas quando você ataca a causa, você automaticamente muda o sintoma. E eu quero que a sua visão se abra hoje, porque hoje eu quero te ensinar, em cima de Marcos, aqui o texto,
Nós vamos estudar um pouquinho o Evangelho de Marcos, capítulo 4, começando no verso 35. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse panorama, e talvez hoje você vai sair daqui dizendo: apóstolo, olha, tem muitas áreas da minha vida, tem muitas coisas que eu tenho lidado apenas com sintomas, mas a partir de hoje eu entendi que eu preciso tocar a causa e mudar esta realidade espiritual. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Que nesta noite, meu Pai, esta palavra entre no nosso espírito, que possamos compreender esta palavra, que possamos vivê-la e possamos entender o que o Senhor deseja revelar à tua igreja nesta noite. Que o Senhor nos conduza, Pai, a ser desatados em algumas áreas que ainda estamos presos, que a nossa visão agora se abra para lidarmos com o invisível e para que possamos, Senhor, ser mais resilientes, possamos ser mais assertivos, acima de tudo, possamos ser homens e mulheres cheios de fé, que busca no Senhor a solução para algumas batalhas. Nós oramos e queremos aprender a exercer autoridade nesta noite, no nome de Jesus, amém. Jesus então, ele olha para os seus discípulos. Jesus fala: vamos pegar o barco e vamos atravessar para o outro lado. Talvez você olha para essa cena e a única coisa que vem na sua mente: olha, Jesus, ele pegou o barco e Jesus atravessou para o outro lado. A primeira coisa que nós precisamos compreender era qual era a intenção de Jesus para ir para o outro lado. Quando Jesus fala: vamos atravessar para o outro lado, Jesus estava dizendo aos discípulos: existe algo poderoso que eu vou fazer do outro lado. Do outro lado ficava ali um lugar, queridos, onde era a terra dos Gadarenos. E na terra dos Gadarenos existia ali 2 homens que eram endemoniados. Quando você olha para o Evangelho de Marcos e Lucas, eles dizem que existia um homem, e na verdade não existe nada errado aqui. Eles estão relatando apenas aquele homem mais violento, aquele endemoniado mais violento. Mas quando você olha para Mateus capítulo 8, verso 28, olha o que Mateus diz: quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus sabia que do outro lado existia esses 2 endemoniados, homens terríveis. Eles saíam dos sepulcros e eles apavoravam as pessoas que passavam por aquele local. A Bíblia diz que esses homens eram tão violentos que aquele caminho se tornou um caminho perigoso, porque esses homens, eles atacavam, eles agrediam, eles tentavam matar qualquer pessoa que passava por aquele local. Então Jesus, ele, quando olha para os discípulos, ele fala: eu preciso ir até a terra dos Gadarenos, e eu preciso libertar aqueles homens, eu preciso mudar aquela realidade, eu preciso mudar aquela situação, porque as pessoas estavam amedrontadas. Esses homens eram terríveis, esses homens tinham um comportamento terrível, esses homens eram uma ameaça, eram um perigo, era como animais incontroláveis, imprevisíveis. Você não podia prever o que aqueles homens podiam fazer. Imagina, queridos, você caminhando pela estrada e de repente alguém pula, sai do sepulcro para poder te atacar. Olha a situação, olha a cena que eles estavam vivendo, e era exatamente isso. E a Bíblia diz então que Jesus, ele sai do seu lugar, daquele lugar, para encontrar esses homens. Queridos, esses endemoniados, existia um deles, que o cara era tão endemoniado que a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios. E sabe o que é uma legião? Legião nada mais é do que um termo militar, que se refere, um termo romano, que se refere a 6.000 homens, 6.000 soldados. Isso quer dizer que um daqueles homens, ele tinha 6.000 demônios.
Então era algo terrível. Eles estavam apavorando, eles estavam amedrontando, a situação era caótica. E Jesus agora, ele se levanta para ir para o outro lado. Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, que Jesus, ele tinha uma missão. Jesus não estava indo para um lazer, Jesus não estava indo para um passeio, mas Jesus estava indo para libertar aqueles homens. Jesus estava indo para transformar aquela região, para transformar aquele lugar. Jesus estava indo para mudar a realidade daqueles endemoniados. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus então, ele olha para os discípulos e fala: passemos para o outro lado. E eles entram no barco. O verso 37 e o verso 38 diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Então a Bíblia diz que Jesus, quando ele sai com os discípulos para passar para o outro lado, para libertar aqueles demônios, Jesus entra no barco, Jesus dorme. Seus discípulos eram homens experientes em navegação, começam a navegar, mas a Bíblia diz que naquele momento se levanta um vendaval, se levanta uma tempestade, algo do nada, algo que não era natural. Nós precisamos começar a entender, queridos, porque algumas pessoas talvez, ao olhar para esse texto, só dizem: não, Jesus, ele entrou no barco, Jesus ia atravessar do outro lado, porém levantou uma tempestade, normal, mas Jesus então conseguiu controlar e chegou do outro lado. Queridos, não é normal. O que estava acontecendo aqui era algo não natural. O verso 37 diz que levantou-se, e esta palavra levantou-se é algo que te pega de surpresa, é algo não previsto, era algo que o clima não estava para a tempestade, não tinha chuva, não tinha indício nenhum de chuva. Se eu fosse traduzir esse texto, eu poderia dizer: de repente, do nada, veio uma grande tempestade e pegou o barco. Algo de surpresa, do nada se levantou uma grande tempestade. Nós precisamos começar a entender, queridos, que naquele momento, quando Jesus se propõe a libertar aqueles homens, quando Jesus entra na rota para libertar aqueles homens, a tempestade se levanta. Essa tempestade que vem do nada se levanta para destruir um projeto, um plano, algo que Jesus estava fazendo. Vento aqui é turbulência. Levantou uma grande turbulência, uma grande tempestade. Algo que os discípulos ficaram apavorados, porque os discípulos eram acostumados com o mar, com navegação, mas de repente agora eles olham, eles falam: da onde veio isso? Da onde vem essa tempestade? Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje: sempre quando algo sobrenatural está para acontecer, ou quando Deus nos dá um projeto, ou Deus entrega algo em nossas mãos, o diabo não vai se calar. Sempre quando você está na rota para fazer algo que será transformador na vida de alguém, no ministério, na sua casa, na sua família, o diabo vai se levantar e vai tentar colocar uma tempestade para te impedir de chegar do outro lado. Talvez, meu irmão, você esteja aqui hoje achando que isso é natural. Não. Assim como não é natural, queridos, algumas coisas que acontecem na sua vida. Assim como não é normal algumas coisas que acontecem na sua casa. Você já viveu aquele momento que do nada você está lá planejando, planeja o seu dia, e de repente do nada se levanta uma tempestade de crise financeira, uma tempestade
que é uma enfermidade, uma tempestade, que é um problema um problema profissional. Você já reparou? E talvez, queridos, você olhe e fala assim: apóstolo, eu não sei como isso aconteceu. Você planejou tudo, você fez tudo, estava tudo certo, você iria fazer o que você tinha que fazer, mas de repente, do nada, de surpresa, se levanta uma tempestade para te tirar do foco, para te tirar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é exatamente isso, queridos, que estava acontecendo no barco que Jesus estava. Do nada, de repente. E é interessante que quando você começa a estudar esse texto, o texto diz que o vento veio, as ondas se levantaram, e as ondas começaram a bater no barco. E é interessante que quando você olha para esse termo, batiam no grego, é epibalo, que significa ondas vindo de todos os lados. Queridos, entenda, o natural, as ondas, elas vêm apenas de um lado. Mas a Bíblia diz que naquele momento ali era diferente. Ondas vinham de todos os lados. As ondas batiam, tentavam afundar aquele barco de todas as direções. Não eram ondas que vinham apenas em uma direção, não. Eram ondas que vinham de todas as direções. Isso quer dizer, queridos, que muitas vezes nós estamos dentro de um projeto que Deus tem para nós. Nós estamos caminhando dentro de um chamado de Deus para nós, e as ondas que vêm batendo no nosso barco, vêm de todo lado. É um problema financeiro, é um problema conjugal, é um problema com filhos, é um problema de saúde, é problemas de todos os lados. Você já viveu isso? Você já viveu momentos, queridos, que parecem que as ondas, elas se tornaram maiores do que são? Você já viveu situações na sua vida onde parece que essas ondas vão afundar esse barco? Você já viveu essa cena, queridos, que parece que vem problemas e dificuldades em todas as áreas? E tudo isso porque você decidiu fazer o que era certo, fazer o que Deus tinha para a sua vida, fazer o que Deus realmente te chamou para fazer. E a Bíblia diz que eles agora estavam enfrentando um momento difícil, um momento terrível. Eles estavam vivendo um ataque em todas as áreas, ondas vindo de todos os lados. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? As ondas estavam balançando o barco de todos os lados, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Você acha que Jesus estava preocupado que aquele barco não chegaria até o destino? Jesus tinha confiança, Jesus tinha certeza que ele chegaria até do outro lado e pronto. Jesus não estava preocupado. A mesma coisa Jesus olhar para o diabo e falar assim: ó, você vai balançando o barco aí, enquanto você está balançando eu estou dormindo, e quando chegar do outro lado eu deixo, pronto, acabou. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos apavorados como os discípulos, sendo que na verdade, se nós tivermos a confiança no Senhor, nós faremos como o Senhor. No momento dessas batalhas e no momento desses ataques, nós simplesmente descansaremos no Senhor, nós simplesmente esperaremos no Senhor. Jesus estava dormindo. Olha o que diz o verso 38. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Jesus estava aqui no sono profundo. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Jesus sabia que ele chegaria do outro lado. E quando eles acordam Jesus, a Bíblia diz que eles estavam em pânico, eles estavam apavorados, e eram homens experientes de mar, de água, mas aqueles homens estavam apavorados, e a Bíblia diz que eles estavam tirando a água do barco. Diga, tirando as águas do barco. Diga mais forte: tirando as águas do barco. E Jesus então levanta, verso 39, ele se levantou e fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Se nós pararmos para entender
entendermos esse texto, nós vamos ver aqui algo não normal. O problema daqueles discípulos que estavam amedrontados, apavorados, eles estavam tendo problemas com as ondas e com as águas. A Bíblia diz que eles estavam tão apavorados, que eles estavam tirando água do barco, e eles estavam apavorados com as ondas. Mas quando Jesus acorda, depois que os discípulos foram lá, pediram para Jesus acordar, que eles estavam apavorados, a Bíblia diz que a primeira coisa, Jesus, ele repreende o vento. E eu quero que você abra a sua visão para entender isso. Existe um segredo espiritual aqui que nós precisamos compreender. Existe, queridos, sintomas, e existe a causa. Os sintomas, muitas vezes, nos levam às distrações. Pessoas estão acudindo, correndo atrás dos sintomas. Os discípulos estavam apavorados pelas ondas e retirando água. E Jesus, quando acorda, Jesus percebe que eles não tinham problema com ondas. O problema não eram as ondas. O problema não era a água. O problema, na realidade, era o vento. E Jesus, ele repreende o vento. Ele ordena ao vento para que cesse. Ele ordena ao vento para que se cale. E depois de ter repreendido a causa, Jesus olha para o mar e fala: mar, aquieta-se. Mar, chega. Chega. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos que muitas vezes nós estamos lidando com sintomas, ao invés de trabalharmos a causa. Os discípulos estavam preocupados com sintomas e não enxergavam a causa. Eles não estavam preocupados com a causa, eles estavam preocupados com o sintoma, porque o sintoma é aquilo que nós vemos. Às vezes, queridos, você está vivendo uma crise familiar muito grande, e você está apavorado, angustiado, ao olhar para os filhos, ao olhar para o seu casamento, olhar para algumas áreas da sua vida, e você está guerreando: Senhor, liberta meu marido, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda minha esposa, Senhor, liberta os meus filhos, Senhor. E nós estamos fazendo tantas batalhas, sendo que o que está acontecendo com os filhos, o que está acontecendo com o casamento, nada mais é, queridos, do que o sintoma. Mas a causa, às vezes, queridos, é porque o diabo está tentando destruir o teu lar, a tua casa, está tentando destruir o teu casamento, e você precisa se levantar com autoridade espiritual e mudar tudo isso no reino do Espírito. Você não pode mudar o seu filho pela força do seu próprio braço. Você não pode mudar o seu cônjuge pela força do seu braço. Você precisa começar a buscar de Deus: Deus, o que eu preciso mudar? Deus, eu vou entrar em batalha espiritual, eu vou começar a orar mais, eu vou jejuar mais, para ver a minha família restaurada. Eu vou começar a me posicionar, eu vou começar a me levantar como profeta. Talvez, queridos, você precisa ser profeta dentro de casa, porque tem muitas famílias vivendo o caos de algo que você mesmo profetizou. Tem pessoas vivendo o caos dentro de casa, porque durante a vida toda falou que o marido não prestava, a mulher não prestava, os filhos não prestavam. Nós precisamos começar a abrir o nosso entendimento espiritual. Nós precisamos começar a entender, queridos, que algumas crises financeiras não é porque o salário é pouco, não é porque o país está passando por uma crise financeira, não. Às vezes é por causa de uma infidelidade. É falta de entregar para Deus aquilo que Deus pede e confiar em Deus. Nós precisamos entender que a causa de algumas enfermidades, queridos, não é apenas a doença, mas existem poderes malignos tentando nos impedir de chegar do outro lado. Porque este ano, talvez você começou o ano 2025 com projetos maravilhosos, projetos que iria transformar pessoas.
mas o diabo está levantando tempestade para te impedir chegar do outro lado. Jesus então ele levanta, repreende o vento, ordena ao vento, o vento cesse. Quando você olha o termo original dessa palavra repreender, é a mesma coisa, queridos, de mexer com a honra, de atacar a honra. Jesus ordena ao vento, o vento cesse, e ele olha para o mar, e ele fala: mar, aquieta-se. A grande verdade, queridos, os discípulos de Jesus estavam tirando água do barco, sendo que eles deveriam se preocupar com o vento. E eu quero que você hoje receba como uma palavra de conhecimento. Tem muita gente que chegou aqui hoje, que entrou aqui hoje, que a vida está um caos, está tudo de perna para o ar, você está insatisfeito, mas a razão de tudo é porque você está tirando água do barco. Você está preocupado com as ondas e com as águas, e não tem se atentado para os ventos que têm soprado e tentado destruir a tua vida. Você precisa hoje entender o que Deus quer de você. O Senhor te deu autoridade para mudar esta realidade espiritual, queridos. Todos os dias, uma das coisas que nós oramos toda madrugada: Deus, eu quero discernimento. Sabia que o dom do discernimento é algo que nós precisamos? Discernir o que está acontecendo, discernir se é de Deus, se não é. Nós precisamos de discernimento, queridos, para entendermos o que tem acontecido, para olharmos para o sobrenatural. Nós precisamos de discernimento para discernir, queridos, o que o diabo tem tentado fazer em nossas vidas. Nós precisamos vencer as distrações. Depois então que Jesus repreende o vento, ele olha para o mar, fala: aquieta-se, e a Bíblia diz que as águas aquietaram. Jesus então opera um milagre sobrenatural. Mas é interessante, queridos, que no verso 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Sabe o que Jesus pergunta para eles? Por que vocês são tão temerosos? Por que vocês são covardes? É como se Jesus falasse assim para os seus discípulos: tudo isso aqui que eu fiz, vocês poderiam ter feito. Essa autoridade de repreender os ventos é uma autoridade que eu dei a todos. Olha aqui para mim, queridos. A autoridade de repreender os ventos, as turbulências na sua vida, é uma autoridade que Deus entregou para a igreja. Você tem autoridade. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, você tem autoridade. Jesus chama os seus discípulos de covardes, porque eles foram acordar o mestre, sendo que Jesus disse a eles: olha, por que vocês são tão covardes? Vocês poderiam ter feito. Tem muito crente amedrontado, apavorado, com situações cheias aí de problemas, e dizendo: Senhor, me socorra, Senhor. Meu irmão, entenda, tudo que nós precisamos Ele já fez. Lá na cruz tudo está consumado, tudo está feito, tudo está pronto, não falta mais nada. O que nós precisamos agora é nos atentar para a autoridade que Ele nos deu e começar a repreender os ventos, começar a ter discernimento para entender o que é causa, o que é sintoma, ou observar as distrações e começarmos a viver aquilo que Ele tem para nós. Jesus então chama os seus discípulos de covardes, porque vocês não exerceram autoridade, porque vocês não agiram quando teriam que agir, porque vocês não fizeram quando teria que fazer alguma coisa. Jesus então ele fica perplexo de olhar para o nível de pânico que os seus discípulos estavam enfrentando. Queridos, olha aqui para mim. Às vezes, queridos, o Senhor tem olhado para nós e Ele fala: gente, eu tenho investido tanto nessa pessoa, eu já dei poder, autoridade, ousadia, por que não faz? Por que não exerce essa autoridade? Por que não muda esta realidade?
Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus nessa terra, para mudar circunstâncias, para mudar situações. Nós precisamos parar de nos acovardarmos. Nós precisamos parar, queridos, de ficar retrocedendo, quando na verdade tem que avançar. De vez em quando eu encontro relato de crentes falando: olha, apóstolo, estou passando por uma batalha, eu acho que eu vou ter que dar um tempo. Se tem uma coisa, queridos, que não entra no meu espírito, essa coisa de crente dá tempo. Crente fala: não, eu preciso dar um tempo. Não, eu preciso parar um pouco. Eu preciso pensar em mim. Meu irmão, você pensa na tua vida a vida toda. Não, olha, eu preciso me preocupar mais comigo. Você só se preocupa contigo. Nós precisamos começar a entender, queridos, que muitas vezes as tempestades têm se levantado para fazer com que você retroceda, para fazer com que você desista, para que você não chegue do outro lado. Elias, quando ele estava junto ao ribeiro de Querite, a Bíblia diz, ali ele estava vivendo um momento confortável da sua vida. Todo dia de manhã Deus mandava o café da manhã, o almoço, o jantar. Ele estava vivendo um momento maravilhoso, tranquilo. Água fresca todos os dias. Mas chega um momento que a Bíblia diz que o café da manhã não chega. O almoço também não. E o jantar também não. E quando ele olha para o ribeiro de Querite, agora o ribeiro começa a secar. E agora Elias, ele precisa se levantar dali, ele precisa se mover. Porque existia uma viúva que precisava que o Senhor operasse um milagre através da vida do profeta. Existiam os profetas de Baal que precisavam ser confrontados. E a Bíblia diz então que Elias só se levantou dali quando parou de chegar o alimento e quando o ribeiro se secou. Tem crente que só se move quando o alimento cessa e quando o ribeiro seca. Sendo que o plano de Deus para nós é nos levar a viver o nível maior em Deus, o nível mais profundo, o nível de intimidade. Nós precisamos ser crentes mais guerreiros. Hoje pela manhã eu estava pregando e eu falei: olha, há 3 dias, eu passei 3 dias com febre. 3 dias, essa noite, eu até brinquei com o apóstolo, falei: olha, eu suei, porque eu estava com febre. Nós fizemos a celebração no Dia das Mães ontem, lá na minha casa. Eu estava murchinho. Sou falante, né, Loló? Mas eu estava murcho, porque eu estava mal, com mal-estar. Eu poderia ter ligado para qualquer um dos pastores e falar assim: ó, vocês que vão pregar amanhã, ou a própria apóstola. Mas eu entendi que era um nível de batalha espiritual, porque eu não fico doente. Eu entendi, queridos, que nós estamos num tempo onde a igreja está entrando num tempo de avivamento. E eu falei: não, eu não vou ficar em casa, eu não vou me entregar diante de uma febre. Eu mal falava. A Marcela mandou para mim e falou assim: apóstolo, tem como você narrar? Eu falei: filha, não estou narrando não, filha. Eu vou tentar pregar, mas narrar não vou narrar não, porque o negócio está meio estreito aqui. Mas eu falei: não, eu vou pregar. Peito cheio, e pessoas perguntam: o que você tem? Não sei. Mas a determinação e a convicção daquilo que Deus tem para a minha vida, eu não me entrego. Às vezes, queridos, você tropeça, você arranca o dedão do pé, a unha do pé, já é motivo: não, olha, não dá para dirigir o GND, não dá para vir nos jovens, não dá para vir no culto, porque eu tropecei o dedo, e o meu dedo agora está dolorido. Meu irmão, nós precisamos abrir a nossa visão e saber onde Deus quer nos colocar. Nós precisamos saber que Deus está nos levando a um lugar mais profundo, em adoração. E por isso o diabo vai se levantar sempre, mas ele vai cair sempre, porque maior é aquele que está em nós. O diabo tenta te destruir, mas não vai dar. Não vai. O inimigo tenta traçar tantas coisas, né, Bruna? Mas não vai. E não vai por quê? Porque nós temos um Deus poderoso.
Jesus então ele vai para aquele barco, levanta a tempestade. Jesus não estava preocupado. Jesus sabia, o plano vai ser feito, eu vou chegar do outro lado, eu vou libertar aqueles gadarenos, a situação deles vai mudar, a vida deles vai mudar, eu vou chegar do outro lado e pronto. Os discípulos estavam lá tirando a aguinha do barco, mas Jesus estava despreocupado. E quando ele se levanta, simplesmente ele repreende o vento. Ah, meu irmão, para de ficar vivendo distrações na sua vida. Para de ficar tirando água do barco. Para, meu irmão, de ficar preocupado com as ondas. Se preocupe com os ventos. Mas os ventos você repreende. Levanta uma batalha espiritual. Faça jejum, muda qualquer realidade espiritual, mas não se entregue. Não se acovarde, não retroceda. E Jesus então olha para os seus discípulos e Jesus fala: por que vocês são tão covardes? Versículo 41. E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, queridos, obedecem, é um termo também militar. É como se colocasse enfileirado pessoas e a pessoa dá um comando e as pessoas agora vão obedecer. E eles estavam admirados porque Jesus então simplesmente, com toda a autoridade, ele levanta, ele olha para o vento, ele identifica que o problema era o vento e ele repreende o vento e ele fala com o mar e tudo muda. E este mesmo poder e autoridade ele deu a mim e ele deu a você. A única coisa que nós precisamos é começar a identificar a causa e o sintoma. Apóstolo, estou vivendo uma crise. Qual é a causa? Apóstolo, a minha família está de perna para o ar. Qual é a causa? Apóstolo, eu estou passando por uma enfermidade. Qual é a causa? Eu estou passando por uma crise financeira. Qual é a causa? Eu estou passando por algumas tribulações, algumas áreas emocionais. Qual é a causa? Nós precisamos começar a nos levantar com autoridade e começar a exercer essa autoridade, repreender, mandar embora todas as causas invisíveis. Meu irmão, para de olhar para as coisas como se fossem normais. É normal, é a crise do nosso país, é o Lula. Não, meu irmão, o problema é mais grave. Nós trabalhamos no campo espiritual. E quantos demônios têm se levantado para tentar impedir a igreja de avançar, mas a igreja é lavada pelo sangue do Cordeiro, nada vai impedir o avanço da igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, há poder e autoridade em nós, e este poder e autoridade é dada por Ele a nós, e nós vamos começar a mudar a realidade espiritual por onde passarmos. Seja lá na sua casa, meu irmão, para de olhar o filho se perdendo e achando que é normal, se levante com autoridade. Talvez você precisa começar a usar a autoridade na vizinhança da sua casa. Você precisa levantar, usar essa autoridade em algumas áreas específicas, mas saiba quem você é. Olha para o teu irmão e fala: saiba quem você é, meu irmão. Saiba quem você é, tem autoridade. Tem autoridade. Hoje o Senhor está levantando uma igreja forte, uma igreja que não fica aí de cabeça baixa, toda depressiva, toda pensativa, toda achando, é uma luta, é uma batalha. Não importa, queridos, o que importa é o que Deus vai fazer através da tua vida, o que importa é que Deus vai fazer através da igreja, o que importa é que tem autoridade e poder de Deus na sua vida, e todo levante do diabo vai cair por terra. Comece a exercer essa autoridade, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua casa, seja da sua saúde, seja da sua vida financeira, não importa a área, na sua vida espiritual. Se levante com autoridade, se levante com poder, porque o Senhor tem nos dado autoridade para mudar qualquer circunstância. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje cheio de problemas, cheio de dificuldades,
Talvez seja problemas financeiros, familiares. Talvez seja um problema na área profissional, na sua vida espiritual. Não sei. Mas duas coisas eu quero te dizer hoje. Primeiro, o diabo vai tentar impedi-lo de chegar do outro lado. Sempre quando nós temos algo grande para fazer, uma grande tempestade vai se levantar. Coisas grandes, também teremos grandes tempestades. Você consegue entender isso? Coisas grandes, se levanta grandes tempestades. Porém as tempestades vêm tentando afundar o nosso barco, mas esse barco não afunda, porque o Senhor está lá. O Senhor está nele, dormindo, tranquilo. E você pode clamar a Ele. Você sabe que Ele está lá, mas Ele já te deu poder. Mas a segunda verdade é que nós precisamos parar de ficar nos perdendo com as distrações, tirando a aguinha do barco, preocupado com ondas, sendo que na verdade nós precisamos nos preocupar com os ventos. As ondas, águas, são coisas que você vê. Vento, você não vê. Você sente, mas você não vê. E é justamente os ventos que têm tentado destruir a sua vida. As ondas e as águas, simplesmente o sintoma de algo que você está sentindo. Mas hoje o Senhor quer mudar isso. Muitas pessoas entraram aqui hoje, assim como pela manhã, vivendo exatamente essa situação. E eu preciso orar por você. Você que tem sentido que a sua vida está dessa forma. Você está passando por uma sucessão de ondas. Uma sucessão de ondas. Eu quero que você venha aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Seja rápido, em nome de Jesus. Você que está enfrentando uma sucessão de ondas, e essas ondas têm tentado balançar esse barco, nós vamos orar por você. Eu sei que tem muita gente. Eu sei que não são só esses que estão aqui não. Tem muita gente que precisa hoje vencer essas ondas. Muita gente, muita gente. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Vem aqui que hoje o Senhor vai mudar a história, a sua história. Hoje Deus vai mudar a sua vida. Hoje, meu irmão, é hoje.